Ora viva, mais uma vez aqui no Perspectivas, desta vez um programa sobre uma temática que já anuncio. O meu nome é Oliveira Dias, tenho aqui na mão dois objetos lindíssimos, mas dos quais não conheço a história. Este é um 3 canos, este 2 canos. Tenho a honra de ter aqui comigo Rainer Danart, que é um especialista em matéria de armaria e vai-nos explicar como é que o avanço tecnológico da armaria portuguesa fez com que tão poucos vencessem tantos em tantas guerras. Rainer, explique-nos lá um pouco como é que se conseguiu isto de milagres. Este é um tema que me apaixona bastante. Há muitos anos que ando a juntar dados acerca disso, porque é francamente estranho como é que um povo tão pequeno escrevesse páginas tão significativas na evolução de toda a humanidade. Se nós vamos para o princípio da primeira figura que me chama a atenção, é o nosso infante Dom Henrique. O nosso infante Dom Henrique lembrou-se de fazer algo que ninguém se lembrou fazer antes. Quando se tomava uma fortaleza junto ao mar, normalmente transportava-se infantaria, transportava-se cavalaria, transportava-se até artilharia, desembarcava-se tudo isso numa praia perto e depois atacava-se a fortaleza, mas de terra. Não se atacava a fortaleza nenhuma do mar, porque a cavalaria nada podia fazer. A artilharia não se usava no mar. No mar, a única coisa que se usava eram catapultas. Aqui temos uma bala de catapulta que durante... Aquilo que chamamos um pelouro. Sim, é um pelouro de catapulta usado durante toda a Idade Média. E a infantaria, quando atacava do lado do mar, tinha só muros muito estreitos, mas muito altos, e tinham que montar escadas e atar umas escadas a outras escadas para conseguir subir. Por isso, quando os portugueses se lembraram de utilizar artilharia pesada vinda do mar, toda a arquitetura das fortalezas junto ao mar e aos rios teve que ser modificada. Porque a arquitetura antes era junto ao mar, muros estreitos, altos, apenas contra a infantaria que tentava subir pelas escadas. Para terra tinham que ter muros grossos por causa dos tiros da artilharia. Como é que o infante Dom Henrique se lembrou de utilizar artilharia pesada no mar? Porque nunca ninguém antes disso se lembrou. Então, todos pensaram, sim, foi uma novidade portuguesa, porque todos pensavam que usando uma peça de artilharia enorme num barco pequeno, que o navio adornava. Não experimentaram, o navio faz um recuo, sim, mas desde que o tiro seja feito nessa direção e não na outra, faz um recuo, sim, mas consegue enviar a bala e com uma grande força. E fomos nós que introduzimos a artilharia pesada do mar. Isto foi uma novidade e obrigou à mudança das arquiteturas de muitas fortalezas junto ao mar. E depois também, quais eram as balas que nós utilizávamos? Nós conhecíamos as balas de pedra das catapultas. Nós continuamos a usar balas de pedra. Aqui temos uma bala de pedra. E aqui temos uma bala de ferro. Aqui temos uma bala de chumbo. Por que razão usavam-se balas diferentes? A bala de pedra para nós era mais barata, porque pedra há em toda a parte e podia-se reabastecer, levando consigo alguns mestres que soubessem cortar pedras de forma redonda. A bala de ferro já é mais complicada, pois tem que haver uma fundição de ferro perto e não é assim com muita facilidade que se consegue fundir uma bala de ferro. Isto já obriga a problemas logísticos de um certo peso. A bala de chumbo é mais simples, porque o chumbo derrete-se com mais facilidade. Aqui, por acaso, trouxe essas duas balas dentro de uma grade de madeira, onde eu escrevi a origem delas. Porque isto é 1511 de Malaca. Foi um embaixador nosso, português, que era embaixador de Bangkok, que esteve muitos anos como embaixador para muitos países asiáticos e que esteve na fortaleza de Malaca, e ele contou mesmo as dificuldades que ele teve. Ele encontrou as balas junto à fortaleza de Malaca e ele resolveu levar as balas como um souvenir dele
ninguém levantou obstáculos nesse sentido, só ele é que as teve de transportar. O embaixador levou essas 2 balas, uma de cada vez, por um caminho muito comprido. Depois trouxe-as para Portugal e cá ninguém ligou. E às tantas o embaixador resolveu pôr num leilão e foram por um valor absolutamente ridículo ou barato, porque ninguém ligou nada de onde é que tinham vindo as balas. Nós devíamos, quando nós encontramos uma bala junto a uma fortaleza, devíamos apontar onde é que encontramos a bala. Saber o local do achado é quase tão importante como o próprio achado. Porque assim, de resto, é só uma bala entre milhares de outras. Claro. E por isso eu fiquei contente, neste caso específico, adquirias, e fiquei contente e gravei aqui mesmo a origem delas e por baixo o nome do embaixador que as trouxe. Quem depois abrir o catálogo do leilão sabe. Mas as pessoas que abrem o catálogo do leilão não sabem. Foi o próprio embaixador que as levou há muito esforço próprio, porque temos aqui 12 kg em peso, que não é brincadeira de levar uma peça dessas. Concreto, por exemplo, vamos já pegar neste caso. Como é que nós conseguimos tomar Malaca? Nós conseguimos tomar Malaca com 1000 homens. Foi Afonso de Albuquerque. E contra quem? Contra o sultão de Malaca, que era muçulmano. O Afonso de Albuquerque tinha-lhe mandado uma embaixada portuguesa e o sultão de Malaca começou a cortar os narizes, as orelhas e maltratar os embaixadores portugueses da pior maneira, que estavam na prisão em Malaca a serem pessimamente maltratados. E perante isso, isto é guerra, e ele foi para lá para castigar o sultão. E no castigo do sultão, o sultão resolve retirar-se de Malaca. O sultão tinha 25.000 homens, nós tivemos 1000. Mas as nossas armas eram superiores. O sultão também tinha artilharia, mas as nossas armas eram superiores. Tínhamos a vantagem tecnológica do nosso lado. Tínhamos uma vantagem tecnológica do nosso lado e, sobretudo, nós estávamos danados. Aquilo que fizeram à nossa gente, isto não se faz a ninguém. E o sultão de Malaca, ele era muçulmano, mas a população em grande parte não era. Portanto, não havia aí uma grande amizade entre a população. Ele é uma espécie considerado um ocupante do próprio território. E ele fugiu e nós tomamos Malaca. É interessante saber, dos 1000 homens que nós tivemos nessa batalha, 200 eram malabares. Um ano antes, Afonso de Albuquerque tinha tomado Goa. Um ano antes, até tomou 2 vezes no mesmo ano. E já tivemos 200 malabares a lutarem ao nosso lado. Eram cristãos são-tomenses, malabares, que se puseram ao nosso lado e foram connosco para o Extremo Oriente para lutar contra os muçulmanos. E tivemos, dentro dos 800 que restam dos 1000, 300 eram artilheiros alemães de Lisboa. Nós tivemos a Irmandade de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, que eu já falei em outro programa, e 300 deles eram já nascidos em Portugal, mas continuavam a ser alemães e continuavam a ser luso-alemães. Mas eles, na tomada de Malaca, todos os artilheiros eram alemães. Mas eram considerados lisboetas. E os outros 500, então, eram portugueses mesmo vindos da metrópole. E conseguimos tomar Malaca. Esse esforço deve-se, em grande parte, à convicção dos nossos comandantes, tanto nos seus homens, como nas suas técnicas, como no material de guerra à sua disposição. Na Guerra do Mar, já mencionei, as pessoas não estavam habituadas a atirar com artilharia grande. Nós atiramos com artilharia grande. Depois diz-se que foi o próprio Dom João II que inventou um tiro em cima da água. Os miúdos hoje vão a um lago e atiram uma pedrinha, patos, ela vai chapeando em cima da água. Eu não creio que tenha sido o próprio Dom João II, mas alguém ao seu serviço que resolveu fazer tiros desses, mas com balas de canhão. Quer dizer, o canhão estava quase ao nível da água e foi pat, assim. Depois, no momento em que a bala embate no navio do adversário, bate ao nível da água.
Portanto, o navio do adversário imediatamente abre um buraco enorme e a água entra no navio e o navio... E aumenta a distância que está até do próprio inimigo. Sim, exato. Mas este tiro a fazer chapeado em cima da água foi outra invenção portuguesa significativa. E depois houve um outro avanço tecnológico, este teve fortíssimas consequências, mas não foi uma invenção nossa, só nós é que a aplicamos de uma forma diferente, que é a utilização de peças de artilharia de carregamento pela culatra. Aqui temos esta, talvez consegue-se ver melhor. Aqui temos uma peça de artilharia, quer dizer, a posição de tiro normal seria essa, mas só para mostrar o carregamento, cada peça tinha câmaras dessas, isto abre assim, e a câmara sai, a câmara era previamente carregada, era introduzida, depois o travessão segurava, e depois com uma mecha acesa, depois colocava-se o fogo aqui e dava o tiro. O tempo que leva um canhão turco, que era o nosso inimigo principal, o tempo que leva um canhão turco de carregar pela boca para poder dar um único tiro, um canhão português, mas de carregamento pela culatra, dava 6. Portanto, uma grande nau nossa, com 100 peças de artilharia, equivalia a 600 peças da artilharia do adversário. E além disso, o adversário expunha-se mais porque tinha de carregar pela boca, tinha que ser por Sim, fora. e nós também podíamos carregar as peças dentro do navio. Peças grandes tinham que ser carregadas, de carregar pela boca, tinham que ser carregadas de fora. Por isso até nos modelos dos navios nós vemos que há uma prancha por baixo da artilharia, das bocas da artilharia, há uma prancha à volta da fragata, ou conforme o que for, para poder carregar as peças do mar. Nessa altura os artilheiros estão mais expostos, não digo aos tubarões ou às intempéries, mas mais expostos aos tiros de mosquete ou de besta do adversário. Exatamente. Tudo isto são pequenos pormenores, mas acabam por fazer a grande diferença, não é? Acabam por fazer uma grande diferença. E essa grande diferença depois dá a coragem, tanto à nossa gente como aos nossos próprios comandantes. Um caso específico, mas muito importante. Afonso de Albuquerque chega a primeira vez a Ormuz. As nossas negociações deram para o torto, nós já estávamos em guerra com Ormuz. O Dom Afonso de Albuquerque, na altura, tinha 3 naus, com 380 homens somados nas 3 naus, e entra num porto. No porto estavam 250 navios inimigos. Havia milhares de marinheiros e artilheiros a bordo desses navios, outros estavam em terra, e em terra havia dezenas de milhares de homens do rei de Ormuz. O que é que faz Afonso de Albuquerque? Ele entra na baía, claro, o elemento de surpresa estava ao nosso lado, ninguém esperava de uma situação louca como essa. Nos nossos livros de história, a sua ação é sempre explicada pelo heroísmo. Não tenho nada contra o heroísmo português, antes, bem pelo contrário. Eu acho que ele não era tonto. E um comandante naval, um comandante de uma pequena unidade de guerra com 380 homens e com 3 unidades navais, não pode expô-la a 30 mil adversários. Não pode. Mas ele fez. E fez porquê? Porque sabia que podia ganhar. Então, com muito mais respeito nós temos pelas suas decisões. E podia ganhar como? Para já, o elemento de surpresa, ninguém estava à espera de uma situação tão louca como essa. Depois ele entrou na situação em que os ventos eram mais favoráveis para nós para podermos sair novamente. Depois abriu fogo contra o adversário. E agora vem um pormenor interessante. Eu já disparei muitas peças de artilharia e até disparei peças turcas, disparei peças portuguesas e mesmo em outros países, experiências em campos de tiro apetrechados para isso. O nosso canhão de carregamento pela culatra, como temos aqui, atira a 1800 metros. O canhão turco atira a 700 metros. Então. Portanto, com facilidade, nós estávamos fora do alcance das armas do inimigo, mas o inimigo estava dentro do nosso alcance. Portanto, foi só disparar.
Só da primeira vez, que me lembro, ele afundou 6 navios inimigos e incendiou 16, deu meia volta, saiu, sem ter sido atingido por um só tiro. O que demonstra a sua capacidade. Da segunda vez, quando ele entra em Hormuz, acaba por tomar Hormuz. E dá-se a situação mais caricata. Nessa altura, o maior navio do século XVI, que era o navio Meir, pertencia ao rei de Cambaia. Quando nós falamos que a grande cambada é a gente de Cambaia, que vem tudo ao molho. Pouca organização, mas tudo em grande quantidade. E o rei de Cambaia tinha capacidade financeira para isso, mandou construir o maior navio. Uma caravela nossa leva cerca de 50 homens. Uma nau nossa leva cerca de 120, 150 homens no máximo. Naquela época, os naus mais tarde levavam mais gente. E a Meir, o tal navio do rei de Cambaia, só soldados a bordo tinha 2.000. E nós, soldados, nós não tínhamos. Os nossos homens eram soldados e marinheiros ao mesmo tempo. Nós éramos... Os nossos homens eram de multiuso. Polivalentes, serviam para tudo. E eles, o rei de Cambaia não. Ele tinha 2.000 soldados, tinha 400 marinheiros, depois 400 oficiais e familiares. Quer dizer, ele tinha mais de 3.000 pessoas a bordo. Tinha artilharia, muito grande, mas muito alta. E o que é que faz o nosso Afonso de Albuquerque? Imaginamos agora que isto é o navio Meir. E ele põe-se ao lado com o seu nau. Quer dizer, a comparação está mal feita, devia dizer. Imaginamos um porta-aviões americano no Porto de Lisboa e alguém agora com um cancelheiro põe-se ao lado com um cancelheiro. Não é? E se nós vamos para as peças de artilharia daquela época, isto são miniaturas, mas o tiro de artilharia faz sempre esta curva. Nós até temos que pôr peças por baixo para ganharmos a posição certa em que nós disparamos. E o Afonso de Albuquerque faz uma coisa que nunca ninguém fez, mas contra toda a lógica. Tiro normal é assim. O que é que ele faz? Ele calça as peças por detrás e faz tiros assim. Mas antes de fazer os tiros, ele primeiro chega com a sua nau ao lado daquele navio gigante. Põe em paralelo. Mesmo ao lado. 10 metros de distância. E dispara para baixo. Momento. 10 metros de distância. Preparou-se para isso. 10 metros de distância. O rei de Hormuz manda lá perguntar ao homem o que é que ele quer. E o Afonso de Albuquerque diz: rendem-se. Loucura, quer dizer, ele está no meio de milhares de adversários e agora diz: rendem-se. Não é? E então, claro, toque de guerra e começam a disparar. Os canhões do nosso adversário estavam numa posição muito alta, não podiam atingir nada. Quanto muito atingiam a ponta de uma vela, mais nada, não podiam fazer. Porque não podiam virar assim. Claro. Não tinham essa hipótese sequer. Eram para disparar à distância. Claro. Nós estávamos perto demais, não podiam disparar. E então, o que é que ele faz? Ele coloca a sua artilharia nesta posição assim, artilharia com balas de 60 centímetros de pedra, e dispara uma rajada com todas do mesmo lado ao mesmo tempo, e abre X buracos de 60 centímetros a 1 metro por baixo da linha d'água. Aquele navio gigante começou a ensopar, chupar a água, adornou todo, tiveram que nadar para a guerra. Quem conseguiu, muitos não conseguiram e acabaram afogados. Mesmo assim, a forma como ele tomou Hormuz ainda tem mais um problema muito interessante. Nós já tínhamos comandos, já tínhamos fuzileiros naquela altura, gente especializada para situações invulgares. Então nós desembarcamos um grupo de homens de elite vestidos a árabe, que entraram no meio da multidão naquela cidade, foram até o palácio lá acima, misturaram-se na multidão à volta do rei de Hormuz, e um agarrou do rei de Hormuz, encostou-lhe a adaga mesmo ao pescoço e diga agora: rendem-se, e deu as ordens para todos se renderem. Ele dá essa ordem e nós tomamos Hormuz.
Esse Afonso Albuquerque era um gênio. Para mim, quando se votou pelo maior português de todos os tempos, eu votei imediatamente no Afonso Albuquerque. O que é estranho, porém, que nunca o governo português dedicou algum monumento ao Afonso de Albuquerque. Anda muito ocupado com as O único monumento que existe ao Afonso de Albuquerque, e quase ostensivamente está plantado mesmo em frente do Palácio de Belém, foi um particular que o encomendou, que o pagou e que o instalou. É interessante esse pequeno pormenor. Vamos para a questão na questão da evolução. Em relação à artilharia, já mencionei alguns pontos. Depois, em relação à arma de fogo, Permita-me, Rara, os estragos provocados pelo pelouro de pedra e pelo pelouro de ferro é semelhante ou difere? Difere. Este aqui entra mais para dentro do navio. Quer dizer, este parte, estilhaça a primeira parte do navio. Este, mesmo dentro do navio, continua a fazer estragos. E o de chumbo? Não, quer dizer, o de chumbo também faz o trabalho deste, fura. Mas aqui nós inventamos uma bala, é extremamente raro de encontrar, uma bala do século XVI, e eu trouxe-a de propósito, porque ela está partida. E cá dentro, o que é que nós temos? Resolvemos colocar um cubo de ferro dentro de uma bala de chumbo. E por que razão a bala é de chumbo? Estas balas eram de um calibre ligeiramente mais pequeno do que o próprio cano do tubo da peça de artilharia. O que significava, no tiro, havia um ligeiro escape de gases ao lado do projétil. Mas nós ali inventamos uma coisa que também ninguém tinha feito. Nós ensacávamos as balas. Punhamos uma espécie de saca à volta da bala, e então a bala era metida, mas com a saca, de forma que ela ficasse muito, muito mais justa. E a partir do momento que nós começamos a utilizar as armas de carregar pela culatra, passamos a usar pelouros de chumbo. Porque usávamos um pelouro de chumbo ligeiramente maior do que o próprio calibre do cano. Por isso, isto era comprimido à força por dentro do cano, e então a distância que nós alcançávamos era muito superior, porque nós não perdíamos nada ao lado. O canhão de carregar pela boca atira sempre a menos de distância do que o canhão de carregamento pela culatra, porque é aproveitada a totalidade da força da explosão. Agora, isto é extremamente interessante, porque o efeito disso dentro de um navio é medonho. Rebenta com tudo. Não é? Quer dizer, esta bala deste calibre acaba por ter um efeito dentro do navio maior do que tem esta em ferro. E pelo menos 4 ou 5 vezes maior do que esta em pedra. São pequenos pormenores, mas acabam por ter muita importância. Nas armas de fogo, nós desde o início optamos por mandar vir os melhores mestres do estrangeiro. E nós pagávamos melhores ordenados. Por exemplo, o Damião de Góis fez uma viagem pela Europa fora, só à procura de gênios, e que recebiam isenção de impostos, recebiam pagamentos honorários muito mais elevados em Lisboa do que eles recebiam nas suas terras de origem, e com isso, com facilidade, conseguimos mestres extraordinários. Por exemplo, tenho nos arquivos um pergaminho datado de 1509, de Dom Manuel I, onde ele fala mesmo nos velhos privilégios dos espingardeiros de Lisboa. Quer dizer, numa altura em que a maioria dos países nem espingardeiros tem, nós já falamos, em 1509, nos velhos privilégios dos espingardeiros. Portanto, já havia muitas décadas ou diversas gerações antes disso. As primeiras armas de fogo era só um cano onde se aproximava a mecha à mão, o que é um bocado complicado. Nós depois optamos por uma arma muito ligeira, que é esta, que é a primeira que tem o nome de espingarda, uma arma muito ligeira, mas que tem um fecho que leva a mecha. E o fecho de mecha, isto é uma invenção da Boémia, gatilho em baixo não havia. O gatilho está este botão aqui mesmo ao lado.
E uma pessoa arma nesta posição, é carregado pela boca com a pólvora, aqui leva a pólvora na caçoleta, aqui a mecha é previamente acesa e depois assoprava-se para ela continuar a arder bem. E quando uma pessoa fazia pontaria, encostava à cara e depois com este dedo dava o disparo. E isto dava uma rapidez bastante grande e um tiro bastante certeiro. Por exemplo, no Indostão, nesta altura, usavam espingardas já, muito compridas, mas cada espingarda tinha 3 homens. Um estava lá na parte da frente, simplesmente a segurar o cano. Outro estava aqui na parte de trás e a fazer a pontaria. E o terceiro andava aos saltos ao lado, com uma mecha acesa, é agora, e colocava a mecha. Portanto, mesmo tendo 3 homens, mesmo com uma espingarda muito comprida, a certeza do tiro era muito menor do que era nossa com isto. E nós utilizávamos, por exemplo, o Afonso de Albuquerque, nas suas cartas ao Dom Manuel I, revela isso. Nós temos sempre os segredos da coroa em relação às armas. Mas quando são as armas do nosso governador da Índia, ou são diretamente ao rei, essas são secretas, e então ali os pormenores das armas são mencionadas. Por nós é muito importante. E então ele dizia mesmo, quer dizer, por exemplo, ele em cada navio utilizava 50 besteiros e 50 espingardeiros. Espingardeiro, na altura, tanto era o homem que fabricava a arma como o homem que utilizava a arma. Não é? Portanto, um soldado de infantaria, na altura, chamava-se espingardeiro. Não é? E, embora que o basteiro, de certa forma, também é um soldado de infantaria. Mas a mecha tem os seus problemas. Porque se havia dia de chuva, não havia mecha para ninguém. Se havia muito vento, no momento em que abre a caçoleta, o vento assoprava a pólvora da caçoleta e também não dava jeito nenhum. E nós fomos, com 70 anos de avanço a todos os outros países do mundo, nós introduzimos o feixe de Pedreneira. Ora, esta é uma novidade que damos aqui na TVL. 70 anos antes de qualquer outra nação. Esta é uma clavina do reinado de Dom Sebastião, com fecho de Pedreneira. E o fecho de Pedreneira permite-nos ter a arma carregada durante meses, mas quando nós queremos, de repente, basta só puxar e catrapumba e sai o tiro. Temos aqui uma pedra de sílex que bate contra este fuzil e provoca uma faísca. A faísca cai em cima de um montinho de pólvora que está aqui dentro. A pólvora arde e, através de um ouvido, comunica com a pólvora carga principal que está dentro do cano. Esta explode e envia bala. Extraordinário. Portanto, esta arma é de 1560. Conseguimos descobrir uma pistola da Pedreneira lisboeta de 1540. Ainda anterior a esta. E as armas, na época, não eram tão raras como isso, porque há diversos relatos, por exemplo, inventários de naus que foram para Alcácer Quibir e que, por acaso, voltaram e foi feito o inventário. Lá vem mencionado X espingardas de mecha, X espingardas de roda, X espingardas de Pedreneira. Vem lá devidamente mencionado. Isto foi uma sensação mundial quando se apresentaram esses documentos e as respectivas armas. Aqui temos uma pistola. Quer dizer, o que eu mostrei é uma clavina. Isto aqui, na altura, era chamado pistolão. Vê-se bem porquê. Porque é grande. Porque é grande, pelas dimensões. Tem aqui um gancho, mas o gancho não é para prender no cinto, o gancho é para o segurar dentro do coldre. O coldre, na altura, chamava-se a manga, e o mais antigo nome, nem sequer é pistolão, o mais antigo nome é pequeno arcabuz de manga. Era meter, quer dizer, na cela, no coldre. Novamente, a mesma situação, temos aqui a Pedreneira, só para se ter uma ideia como é que isto funciona. Um momento só. Isto é de 1500, ainda funciona. 1580, 1590, isto está perfeitamente pronto a funcionar. E depois destas viemos para outras, como esta aqui, e depois resolvemos fazer com mais canos.
Esta, por exemplo, foi construída em Goa, indo-portuguesa, de Pedreneira, de 2 canos rotativos. Esta é mais tardia. Estes são rotativos. Os canos rodam. Quer dizer, agora dou um tiro no cano de cima e depois puxo aqui, rodo os canos e disparo, e depois disparo o segundo cano. E este aqui já é mais tarde, é o sistema de fulminante. Este tem 3 canos rotativos. Portanto, peng, dá 3 canos. Se me puder passar esta peça. Esta é século XVI até o século XVII. É feita em Goa, com um fecho de mecha, mas com 4 canos rotativos. Portanto, é uma espécie de uma metralhadora, mas em mãos portuguesas, mas já século XVI até XVII. Portanto, em questão de reinados, isto é desde Dom Sebastião até todo o período filipino, mas vai até Dom João IV, Dom Afonso VI, tudo Maria vai portuguesa. Até Dom Pedro II. Tudo tecnologia portuguesa. Tudo tecnologia portuguesa. Na questão das armas de mecha, há 2 tipos especiais que se devem ver. Por acaso, este fecho é de uma arma super especial, onde uma pessoa não tinha bem a certeza se funcionava um sistema ou outro. Então fizeram os 2 sistemas, mas para a mesma caçoleta. A caçoleta da arma estava aqui situada. Então o sistema normal é este cão. Este cão aproxima a mecha, que estava presa nesses lábios, para o tiro. Mas nós preferíamos o sistema da Boémia, que era preso num espigão. Porque quando nós carregávamos é de repente. Não é? Mas este aqui, nesse caso, é um caso muito específico. Temos os dois sistemas juntos. Para ver uma outra aqui, esta também é Goa, século XVII, é de 2 canos rotativos. Quer dizer, eu disparo um cano e depois de ter disparado um cano, roda os canos e dispara o segundo cano, não é? Fantástico. Quer dizer, para o tempo que leva uma pessoa que leva 3 minutos para carregar, para dar o segundo tiro, de repente já tem o segundo tiro. E depois chegávamos a usar outras armas, mas são muito compridas, não trouxe, de carregamentos, de cargas sobrepostas. Quer dizer, mesmo com um cano podíamos dar mais tiros. Por exemplo, temos uma clavina de 3 canos com cargas sobrepostas. Portanto, a clavina é portuguesa, indo-portuguesa do século XVII e dá 6 tiros. Tom. Não. É um avanço tecnológico. Nós a pensar que tinha sido os americanos a inventar. Não, nada disso. Ainda nem se sonhava. Nem havia americanos. Nem se sonhava nessa colónia britânica. Nem havia americanos. Não. Agora, há outros pormenores que são significativos também na questão das armas de fogo. São pequenos pormenores, mas têm o seu peso. Por exemplo, essa espingarda reinado de Dom João IV, uma espingarda de caça portuguesa, tem um sistema, o feixe de molinhas, que é ultra raro, porque havia sempre, quando se arma um feixe desse, há sempre o perigo dele cair e disparar quando não se quer. Uma pessoa encosta à parede ou a uma árvore, de repente escorrega, cai e pode matar alguém sem querer. Este sistema é de tal maneira seguro, que só existe em Portugal, feixe de molinhas, não foi feito em mais país nenhum, que puro e simplesmente só dispara quando se quer. Eu posso atirar a arma ao chão, ela não dispara. Eu posso até bater com a arma contra uma árvore, posso até partir a coronha toda, mas o feixe não dispara. Só dispara quando eu de facto puxo o gatilho. Muito bem. É uma invenção portuguesa. Depois tem uns pormenores. Nós, para fazermos a pontaria como deve ser, nós temos que puxar a arma para uma certa posição, a mão para uma certa posição. E muitos gastam um meio segundo para ir à procura da melhor posição. Então nós inventamos as maminhas. Chama-se mesmo assim. As maminhas são estas. Estão a ver? Estes 2 biquinhos aqui fora. E uma pessoa, mesmo às escuras, tem logo a mão dentro das maminhas e tem logo apontada a arma. Até um cego pode disparar. Até um cego pode disparar. Mas quer dizer, isto, no século XVII, nós puxamos a mão para a frente e já estamos na posição certa. Mais ninguém fez. É extraordinário, realmente. Só em Portugal.
E agora, por exemplo, nós até punhamos os nossos canos a falar e tínhamos orgulho nisto. Por exemplo, este aqui diz: fui feito, quer dizer, eu fui feito em Lisboa por Bartolomeu Gomes no ano de 1776. E depois, quando nós falamos numa arma boa, isto é ouro sobre azul. Cá temos o ouro sobre azul. É o azulado dos canos com o ouro embutido. Muito bem. Não é? Depois há um outro pormenor, só português. Um técnico pode passar numa armaria de uma casa real e ver 500 armas num estante e só a olhar para o ponto de mira e pode num instante descobrir esta é portuguesa, esta é espanhola, esta é italiana, esta é francesa, esta é alemã, esta é inglesa, pode descobri-los num instante. Porque só nós fizemos o ponto de mira assim. Os espanhóis e os franceses e os italianos fizeram pontos de mira muito bonitos, em prata e em ouro. Eram lindos para ver. Só tinham um defeito muito grande. Refletiam a luz. E o adversário, o animal, podia ver um reflexo de luz e então... Estava avisado. Estava avisado. E por isso nós não optámos por isso. Os ingleses e os alemães optavam por pontos de mira negros, que os animais não podiam ver. Mas se nós fazemos uma pontaria contra um javali e ele está mesmo já na entrada de uma floresta, nós vemos tudo preto à volta e nós nem conseguimos ver o nosso ponto de mira. Então o que é que nós fizemos em Portugal? Nós resolvemos juntar a vantagem do sistema espanhol com o sistema inglês ou alemão, se quiserem chamar. Fazemos isto em aço, portanto azulado, mas com uma pérola de prata deste lado. E por isso o animal nunca havia reflexo de nada. Isto está tudo negro. Claro. Mas nós aqui, fazendo a pontaria, nós vemos exatamente aquela pérolazinha de prata sinalizador que nos aponta mesmo contra a maior escuridão. Fantástico. Nós vemos exatamente onde é que nós e isto atiramos. no século? Isto no século XVIII. Mas só Portugal fez, mais nenhum país do mundo. Depois, outra coisa, nós até há uma obra que chama-se A Espingarda contra Peso e Medida e que até revela um segredo muito grande. Armas de grande categoria, olha, agora consegui mesmo. Armas portuguesas de grande categoria ficam em pé. Seguram-se sozinhas. Ficam em pé. Uma pessoa põe a arma no chão. O equilíbrio é perfeito. O equilíbrio é perfeito. E houve uma vez, eu experimentei todas as espingardas da Casa Real Portuguesa que existem nos museus que eu conheço e em mãos particulares. Todas elas ficam em pé, menos uma. E depois isso mordiam. Por que razão essa não fica em pé? Substituíram um cano. Puseram um cano espanhol. Já estragou tudo. Estragou tudo. Já estragou tudo. São pequenos pormenores, mas são interessantes. Depois, por exemplo, aqui, na parte do mecanismo. O mecanismo é um trabalho de cinzel e relevo, aqui com golfinho, lindo. Nós temos aqui duas posições, a primeira e a segunda posição. A mola faz muita força contra o cão. E se ambas as posições são aqui no pé, essa parte chama-se o cão e chama-se o pé, se ambas as posições, à espanhola, são no pé, o pé gasta-se no instante. E se ele se começa a gastar, isto consegue escorregar e disparar sem querer. Então o que é que nós inventamos? Nós inventamos a primeira posição no joelho. E como está mais perto do eixo, tem que se fazer muito menos força do que se estivesse mais longe do eixo. É questão da alavanca. Só nós fazemos isso. E então isto agora está na posição de segurança no joelho. Se a arma vai para trás, e depois eu disparo, a pedra bate aqui e depois faz a faísca. Não é? E dispara logo. E isto é tudo em prata, tudo embutido a ouro. São armas de grande nível mesmo. Extraordinário. E na armaria nós vemos perfeitamente que nós podemos estar... Eu não vou dizer que nós somos melhores do que os outros. Claro. Não, mas no mínimo dos mínimos somos tal qual tão bons como os melhores. Por vezes até ultrapassamos os outros. Isto aqui foi uma coisa muito, muito simpática. Quando Dona Maria I subiu ao trono, em 1777, ela já tinha casado com o tio Dom Pedro III.
Foi uma reviravolta enorme no país. Marquês de Pombal foi para a prisão e todos os prisioneiros políticos foram todos libertados e, num espaço de um ano, o país todo viveu uma alegria enorme porque muitas coisas consideradas erradas foram modificadas. Então todo o povo fez grandes festejos para o primeiro aniversário da subida ao trono de Dona Maria I com Dom Pedro III. E então o Arsenal Real do Exército quis fazer uma arma super especial, até concretamente um par de espingardas super especiais para Sua Majestade Dom Pedro III. O Dom Pedro III uma vez queixou-se que foi à caça e não trouxe nada porque estava um dia de chuva e a caçoleta ficou molhada, a pólvora ficou molhada, não podia disparar. Então inventamos esta arma. Cá está, Fábrica Real, feito pelo Veríssimo de Meira, sem dúvida o nosso melhor espingardeiro, ano de 1778. Portanto, é para o primeiro, tem aqui as armas reais portuguesas, é o primeiro aniversário da subida ao trono de Dona Maria I com Dom Pedro III. Todo o mecanismo é interior. Para vermos o mecanismo, carrega-se aqui, e aqui temos o cão, temos a tampa da caçoleta, temos a caçoleta, e para armar o cão temos esse golfinho aqui de segurança, e depois puxa para trás, e aqui esta pedra bate contra isso, faz a faísca, comunica por aqui, e vum, lá vai o tiro. Só temos um problema. E o problema é a pólvora que arde na caçoleta faz fumo. E o fumo tem que sair. Está tudo tapado. Pode chover, chuva tremenda. Isto dispara. Mas o que é que acontece ao fumo? Se o fumo fica dentro do mecanismo, acaba por estragar o mecanismo. Nós aqui temos, isto é madeira, e as espingardas normais têm o fusto em madeira. Aqui fazemos o fusto em aço. E o que é que são essas aberturas? Isto é uma chaminé. Muito bem. Isto é chaminé. O fumo aqui que surge por causa do queimar da pólvora na caçoleta entra na chaminé e depois sai para esta flor aqui vazada na própria arma. Isto é fantástico. Isto é uma pequena loucura. E isto em pleno século XVIII. Não é? Reforço, mais uma invenção portuguesa. Sim, mais sim. uma inovação portuguesa. Mas e depois de uma qualidade extraordinária. Isso é só para mostrar alguns dos avanços tecnológicos das nossas armas. O nosso avanço tecnológico também foi reconhecido pelos estrangeiros. Repararam, por exemplo, nesta espingarda aqui, o cano aqui na parte de baixo é muito largo. É mais largo nas portuguesas do que nas espanholas, italianas, alemãs, francesas, inglesas. É muito mais largo. E é mais largo porquê? Os canos franceses eram muito fininhos, porque em geral só se atirava com chumbo miúdo. Os canos eram redondos. Os canos alemães eram octagonais e muito fortes, porque atiravam com bala. Tiro de caça ao veado, ao urso, ao javali, ao alce, até. Portanto, é caça grossa. E por isso tinha um cano mais grosso. E nós, o que é que nós fazíamos? Nós éramos multiuso. Nós tínhamos a câmara octagonal, mas muito mais larga, para aguentar uma carga muito forte, e depois o cano fininho para a frente para guiar. E nós carregávamos essa arma, quanto nós queríamos, com chumbo miúdo, conforme o caso, conforme a caça existente, com balas, se nós quiséssemos, e com outra coisa, com zagalote. Nós punhamos 3 ou 4 ou 5 projéteis seguidos dentro da parte do cano, que disparava e saía tudo. Então espalhava e a possibilidade de acertar era muito maior. Há um relato interessantíssimo, foi publicado, houve um naufrágio de uma nau portuguesa que voltou de Goa para Lisboa. Por infelicidade nossa, no Índico é atacado por uma esquadra holandesa e o navio a arder acaba por ir a uma praia o que é hoje a África do Sul. E mas a nau era muito grande e houve muitos sobreviventes. E um dos sobreviventes depois escreve acerca disso. E ele disse: consegui salvar 6 ou 9
não sei bem ao certo, das minhas melhores espingardas, que devia ser um senhor de estatuto muito elevado por poder ter tantas armas, porque era algo raro e muito dispendioso. Mas ele faz o relato todo. E diz, em dada altura, eles depois foram, desde a África do Sul, foram até a ilha de Moçambique a pé. E de cerca de 600 sobreviventes, no fim sobraram 36. Ele foi um deles. E depois a sua narração foi dada à imprensa em 1622. E ele menciona, um dia, eles são atacados por uma tribo indígena, e ele diz, de manhã fomos atacados por um grande número de gente, mas felizmente tinha carregado a minha espingarda como de costume, com 4 dados e uma bala forçada. Ele colocou 4 dados de jogar aos dados, mas eram dados em chumbo, dentro do cano, pôs uma bala por cima e disparou tudo junto num tiro. E com este tiro matou logo 3. E aquela multidão de gente, quando viu com um tiro caem logo 3, fugiram todos. Não é? Quer dizer, este avanço é enorme. Quem depois deu muito apreço a esses canos portugueses, mesmo muito recuados que fossem, foram os ingleses. Os ingleses, quando tinham a Índia Britânica, no reinado da Rainha Vitória, e já um bocadinho antes disso também, começaram a ir à caça aos tigres, em cima de elefantes. E aquele assente em cima do elefante chama-se howdah. E a caça ao tigre é um bocado perigoso, porque um tigre aborrecido, quer dizer, chega mesmo a saltar por cima do elefante e chega a matar o caçador que está dentro do howdah. Então convinha-lhes ter um bacamarto, algo que desse um tiro valente. E viram casos de caçadores serem mortos por tigres, mesmo tendo disparado contra o tigre. Porque o tiro que deram não tinha força suficiente para matar um animal deste porte. Então houve um inglês que pediu, isto é um caso muito raro, pediu ao John Manton, que foi um dos melhores espingardeiros ingleses, de pegar num cano de uma espingarda dessas portuguesas, serrar só a parte da câmara, que é esta, e utilizá-la para uma pistola que se chama howdah pistol. Esta pistola é utilizada por um britânico, foi a encomenda especial, mas o cano está assinado por Maurício Sicar, foi o contramestre do arsenal do exército no reinado de Dom João V. Porque esta aqui levava as tais 5 projéteis. Fantástico. Não é? E com isto, essa pistola primeiro estava em Pedreneira e depois, mais tarde, o próprio John Manton transformou-a para fulminante. Tem aqui uma válvula de platina, caso que a carga seja forte demais, salta a válvula para não perder a arma, porque é mais fácil de substituir a platina do que substituir um cano rebentado. Não é? Quer dizer, isto é um reconhecimento de um inglês da grandíssima qualidade de um cano português. Este cano antedata em um século, portanto 3 gerações, a arma inglesa na qual está montada. O caso in extremis que nós temos é este estojo aqui. Este estojo foi um oficial francês que cá esteve durante as invasões napoleónicas, que descobriu um par de canos, se calhar descobriu as pistolas inteiras, mas isso não sei responder. Seja como for, ele reutilizou os canos e foi a um espingardeiro ultra especial, que é Lepage, que é o espingardeiro que fabricava as armas para o próprio Napoleão. Então pediu ao espingardeiro de Napoleão de fazer um novo par de pistola reutilizando os canos portugueses. As pistolas são de Pedreneira, funcionam perfeitamente, têm aqui o estojo com todos os seus acessórios, veja, tudo pronto a funcionar. Quando a arma tem a pedra, uma pessoa pode fazer o que eu agora fiz. Se não tem, nem pensar nisso, não acaba por magoar o lábio. Não é? Tem que ter a certeza que a arma não está carregada. Portanto, o fecho está assinado por Lepage e tem por dentro a data, 1811. Foi a data da sua fabricação, deste estojo, com tudo o que aqui vemos, menos os canos. Os canos dizem Del Duque Dom Diego de Silva e Mendonça, 1584. Este Silva e Mendonça é uma personagem estranha na história de Portugal. Ele foi meio português, meio espanhol. 1584, nós já estávamos em mãos de Filipe II de Espanha.
E este até foi o senhor que nos fez o favor de nos roubar as tapeçarias de Pastrana. Fez o favor, porque se tivessem cá ficado no terremoto de 1755 teriam desaparecido também. Porque havia mais tapeçarias deste género, ele só levou uma parte delas e por acaso ficaram em Espanha. Mas ele depois, mais tarde, até foi nomeado vice-rei espanhol para todo o Império Português, o que é interessante. Mas veja aqui a qualidade disto. O cano é português, se não se importa de segurar, e veja o outro. Fantástico. O cano é português, 1584. E o resto é feito pelo espingardeiro de próprio Napoleão, reutilizando os canos portugueses. Se põe um ao lado do outro, pode ver uma coisa engraçada. Num vê aqui uma senhora e no outro vê um homem. Vê? E na parte de cima vê a situação ao contrário. O homem de um lado e a senhora do outro. Não? Examinando esses canos, de repente dei-me conta de uma coisa. Mas que coisa curiosa. Eu já tinha medido todas as pistolas portuguesas do século XVI que eu consegui descobrir em todos os museus do mundo. E agora estou a medir esses. E a memória... Mas isto é o mesmo calibre. Isto é o mesmo comprimento de cano. Portugal inventou algo inédito. Ninguém no mundo tinha. Por questões logísticas da máxima importância. Fizeram-se os canos do mesmo comprimento e do mesmo calibre. O que significava dois portugueses que se encontram no mato do Brasil, que se encontram no Mandovia, na Índia Portuguesa, na ilha de Ceilão, em Malaca, no Japão, em Timor, podem trocar as balas uns com o outro, porque estão a usar o mesmo calibre. Nenhum país do mundo teve isso. Nenhum teve. Por exemplo, se nós vamos para os holandeses, ou para os espanhóis, para os italianos, ou para os alemães, quer dizer, um exército, o oficial tinha um calibre, o soldado tinha outro soldado já outro calibre tinha, quase cada par de pistolas tinha o seu próprio calibre. Era um problema logístico enorme. E nós estávamos bem, porque nós usávamos todos o mesmo calibre. Não é? E esses pormenores, sobre o ponto de vista do avanço tecnológico, são absolutamente fundamentais. Se poder mostrar só a arma. Mas nós também fazíamos o seguinte: nós importávamos armas, mecanismos estranhos, mas muito interessantes, e depois acabávamos cá. Por isso cá está escrito espingardeiro da Casa Real. Não é? Esta arma foi fabricada em Liège, no reinado de nosso Dom Pedro V, mas o acabamento, os embutidos a ouro e o marfim e o acabamento era feito cá. Quer dizer, nós, de boa vontade, tanto importávamos as armas como importávamos os espingardeiros que as faziam, e depois dava isto na nossa mão, depois dava um efeito francamente vantajoso para nós todos. Fantástico. E com isso, por hoje, desejo terminar este programa. Bom, só encaixar aqui. Os portugueses antigamente tinham mais jeito do que eu, como podem ver. Eu estou absolutamente estupefacto. Sabia que havia um grande avanço tecnológico por parte dos portugueses e de Portugal neste domínio, muito graças aqui ao meu amigo Rainer e dos livros que tem dado à estampa, mas não me passava pela cabeça que este avanço fosse tão profundo e tão eficiente para um povo que muitas vezes é conhecido por ser um povo ignorante, um povo preguiçoso. É um povo que fez muitas coisas que não lembraram mais ninguém, só nós. E esta inovação toda fez avançar a humanidade. Esse é outro aspecto também muito interessante. Sim. Desculpe só que não concordo com o povo ignorante e preguiçoso. Não é a minha opinião. Sim, o que dizem de nós. Mas eu não quero saber o que dizem de nós, eu quero ver as provas concretas. Exatamente. E as provas concretas são estas. Mostram-nos um avanço tecnológico enorme e uma capacidade até de liderança enorme. Porque quem destina, porque todos vamos usar o mesmo calibre, isto é uma ordem de cima. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Não é?
E com isto, resta-me agradecer a vossa companhia. Aguardem-nos para um próximo programa, que andará também à volta do tema, será a introdução da arma de fogo no Japão, penso eu. Na Ásia em geral. Ou na Ásia em geral, exatamente. Muito obrigado e carpe diem, como disse no programa anterior.